Tem sido muito comum a classe artística de todo o mundo fazer oposição aos princípios da palavra de Deus e até mesmo fazer oposição ao nome do próprio Deus. Em alguns lugares, em algumas mídias, é proibido até mencionar o nome de Jesus para não ofender aí um suposto Estado laico. Agora, você cristão não pode estar surpreso com essas notícias, porque a própria palavra de Deus já nos dizia que no final dos tempos, nós, os cristãos, seríamos odiados por causa do nome de Jesus. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, a respeito deste movimento que está repudiando os princípios da palavra de Deus e principalmente o simples mencionar o nome de Deus e o nome de Jesus. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Mesmo que você seja uma pessoa que não goste muito de futebol, que não acompanha partidas ou jogos de futebol, provavelmente você ouviu a notícia que nessa semana o Palmeiras ganhou do Flamengo um campeonato conhecido como Libertadores da América, que é um campeonato muito importante no meio futebolístico. E ali, em meio à comemoração do título, o goleiro do Palmeiras, o Everton, ele começa a fazer ali os agradecimentos em uma entrevista após o jogo. E ele começa ali a agradecer a Deus, glorificar o nome do Senhor. E ele até diz para as pessoas buscarem a Deus, a louvarem ao Senhor. Ele dá o crédito da vitória a Deus naquela entrevista após o jogo. E após essa entrevista, que teve muita repercussão, o ator Paulo Betti postou em uma de suas redes sociais esta mensagem aí. E é claro que essa é uma mensagem que até aqueles que são considerados mais céticos repudiaram, dizendo que ele tinha passado do tom. E eu não sei se você conhece a história do caso que foi comparado. O fato é que a mensagem da palavra de Deus, os princípios de Deus, incomodam este mundo. E o que o goleiro do Palmeiras fez, ali comemorando a vitória, foi apenas dar honra àquele que tinha o abençoado. Agora, logo após toda a repercussão, me parece até que o ator Paulo Betti, ele pediu desculpas e falou que tinha exagerado na comparação. O fato é que esta agenda de famosos e celebridades que estão sendo contrários à palavra de Deus tem avançado. E não quero aqui fazer um juízo a respeito do ator, nós sabemos que cada um tem as suas vontades, as suas escolhas e as suas opiniões. E a própria Bíblia diz que nós precisamos respeitar essas opiniões. O que está em questão aqui é todo o sistema que está sendo moldado para que os princípios de Deus não seja mais vivido e nem falado. Certa feita eu ouvi um homem de Deus que fazia um trabalho de evangelização em outros países até, que nós, em alguns ambientes, não precisamos pregar a palavra de Deus. Nós só precisamos viver a Bíblia. E é claro que Deus vai usar os nossos comportamentos para alcançar muitos daqueles que não suportam ouvir as Sagradas Escrituras. Mas este padrão de deixar o cristão calado sem falar de Jesus está criando um grupo de cristãos, uma geração de cristãos medrosos para não anunciar a verdade da palavra de Deus. Muitos cristãos estão ficando calados, dizendo que seus comportamentos já são ali a própria carta lida, usando até o texto do apóstolo Paulo, mas o nosso Deus falou para que nós abríssemos a nossa boca. Você não pode deixar de falar de Jesus. Por quê? Porque Jesus não é uma energia que emana em um ambiente e de repente de uma forma passiva as pessoas vão receber ali a verdade da cruz do Calvário. Existe uma mensagem que precisa ser anunciada, existe uma mensagem que precisa ser falada. E você, cristão, recebeu esta mensagem para anunciar. É claro que em alguns ambientes, Deus vai pedir e vai te inspirar a ficar calado, porque a partir do seu comportamento, as pessoas vão ver algo diferente em você. E aí sim, calado, você com o seu comportamento
vai transpirar a presença de Deus. Mas sempre que tivermos oportunidade, Deus quer que nós anunciemos o verdadeiro evangelho. O próprio Jesus disse que nós devemos sair por todos os cantos ao redor do mundo, pregando a palavra e fazendo discípulos. Não use essa falsa espiritualidade dizendo que você não precisa pregar a palavra de Deus, porque você, com seu comportamento, já demonstra isso. Na maioria dos casos, você vai ter que abrir a sua boca para pregar a palavra de Deus. Existe um sistema que está trabalhando para calar o cristão, para que o cristão não anuncie as boas novas de Jesus. Queridos, você vai ser odiado por pregar a palavra de Deus. Você muitas das vezes vai ser cancelado por anunciar a verdade de Jesus. Seremos perseguidos por causa do nome de Jesus. No final dos tempos, eles não suportarão a sã doutrina. E até a própria palavra de Deus nos disse que nós seríamos levados aos tribunais por causa do nome de Jesus. Ainda que seja de maneira digital em alguns lugares, os cristãos já estão sendo levados aos tribunais. Hoje as redes sociais são as praças públicas da era moderna e muitos cristãos estão sendo cancelados, estão sendo julgados e sendo levados a esses tribunais digitais. Agora, se você não se adaptar com este tempo, que vamos combinar, queridos, é um tempo muito tranquilo, saiba que naquele grande dia você não vai suportar o que está por vir. Nós estamos vendo o sistema trabalhando para que o cristão fique calado. E chegaremos ao tempo em que esses tribunais não serão mais tribunais digitais, mas serão tribunais literais. Deus está trabalhando em uma igreja para que essa igreja anuncie a verdade da salvação. E não apenas com seu comportamento, mas principalmente com as palavras que saem da sua boca. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é uma palavra que precisa sair dos seus lábios. Tome bastante cuidado para não ser um cristão silencioso e mudo, um cristão 007, porque todo este sistema do mundo já está trabalhando para calar todo cristão. Bom, mais uma vez eu quero te agradecer pela sua companhia e que Deus te abençoe ricamente.